É hoje. Venha buscar sua resposta na palavra de Deus, pois está escrito em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus está à sua espera. Venha e traga toda a sua família. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, número 47. Não vou demorar, serei direto, bem sucinto, mas sei que Deus já tem algo a continuar falando conosco. Aleluia, esta noite neste lugar. Todos acharam o texto. Leiamos a palavra do Senhor. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia diante dele. Aleluia. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. Aleluia. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: venha até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Podes assentar, por favor. Estamos diante de um texto que é lido, é pregado, é cantado, é recitado, às vezes vira até editado. Um texto muito conhecido. Não tem por que criar curvas, altos e baixos para falarmos deste texto. Todos aqui conhecem um jovem conhecido por Davi. Um jovem que no capítulo 16 era alguém menosprezado pela sua família, era alguém rejeitado pela sua casa, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Era alguém que era a última pessoa a adentrar na hora do almoço à sua casa. Era a última pessoa a adentrar em sua casa no final do dia. Era um jovem que tomava conta das ovelhas de seu pai. Era um jovem que se dedicava aos cuidados das ovelhas e também aos cuidados em nome do Senhor nosso Deus. Era um jovem que poucos queriam meia, que poucas pessoas queriam estar perto. Segundo a história, ele era um jovem de um relacionamento proibido. Era também um jovem ruivo, que na época era tratado como um preconceito. Ele era uma pessoa que não tinha o carinho e o afeto que deveria ter dentro de sua casa e fora dela também. Mas esse é um jovem que ele vai se encontrar, se descobrir, tomando conta das ovelhas de seu pai. Às vezes a gente não consegue entender o porquê que em nossa casa, o porquê que em nossa família
O porquê que no meio das pessoas que deveriam nos abraçar, vira as costas para nós. A gente não consegue entender porque às vezes o pastor da nossa igreja não nos dá oportunidade. Às vezes a gente não consegue entender porque os líderes não olham para nós com olhar de carinho e afeto e a fim de investir em nosso ministério. Na verdade, isso não é por um acaso. É Deus preparando o seu próprio caminho. É Deus preparando a sua própria história. Não reclame porque a porta se fechou. Não reclame porque o abraço que você queria não recebeu. É Deus te preparando para um algo maior e melhor. É simples. Para que reclamar pela rejeição da família? Enquanto que você está vivendo fora de sua casa, são experiências inimagináveis, que poucas pessoas irão viver. Terá experiências com Deus, que é isso que fortalece o crente diante de Deus. É a experiência, pastor Índio. As experiências do cristão com Deus é o que o fortalece em sua presença. É que quando o crente está com pouca força, ele não consegue desviar devido às experiências que ele tem com Deus. A experiência com Deus é quando alguém se levanta para lhe apedrejar, para lhe humilhar, para lhe amaldiçoar. Ele entende que nada disso funciona, porque o Deus que é com ele é maior do que aqueles. É com a experiência de Davi para com Deus que ele não menospreza a sua família, que ele não vira as costas para a sua família. Porque se fosse hoje em dia, já diriam: já que não me ama, já que não quer saber de mim, eu vou arrumar minha mala e vou embora. Davi não. Eu posso chegar na hora do almoço atrasado, porque ninguém me quer na mesa. Eu posso chegar em casa já tarde, porque ninguém me quer em casa. Mas da minha casa eu não saio. Eu quero que você entenda esta noite que não é pelo menosprezo que vai te fazer ser o menor. É se você aceitar em seu coração ser menosprezado. É se você colocar em sua mente que você é aquilo que estão dizendo que você é. Você não é o que dizem. Você não é o imprestável. Você não é qualquer um. Você não é desprezível. Você é alguém que Deus chamou para viver grandes coisas. Você precisa entender que as palavras que lançam contra você, negativas, não são suficientes para parar o projeto de Deus na sua vida. Samuel vai à casa de Jessé para escolher um rei, o sucessor de Saul. Os irmãos de Davi eram preparados, capacitados humanamente falando, mas só Davi era preparado e capacitado espiritualmente falando. Porque não adianta só a minha carne estar pronta enquanto o meu espírito está morto. Deus não vai olhar para a minha capacidade física e falar assim: vou escolher você porque você é forte fisicamente. Deus não vai olhar para mim e vai dizer assim: vou escolher você porque você é forte intelectualmente. Deus vai olhar para mim mesmo não sabendo falar direito, mesmo não sabendo pregar direito, mesmo não sabendo cantar direito. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: eu vou escolher você porque na carne você é fraco, mas no meu espírito você é forte. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Davi foi o último a ser chamado, porque o profeta disse: eu não me assentarei à mesa enquanto ele não chegar. O profeta de Deus já chega quebrando paradigma. Só se assentará à mesa se o garoto menosprezado chegar e se assentar conosco. Eu estou dizendo para você que o momento de honra de Deus na tua casa vai chegar. Você fala: eu prego, eu falo, eu ensino, eu chamo a atenção. A minha casa não me valoriza, a minha igreja não me valoriza. Não se preocupe, a honra de Deus vai chegar no meio da tua casa. Você precisa entender que o momento de Deus na tua vida vai chegar. E quando ele chegar, o primeiro lugar que Deus vai começar a te honrar é no meio dos seus.
estar no controle da tua vida. Glória a Deus. Davi é ungido no meio dos seus irmãos, é honrado no meio da sua família, no passo em que Israel está enfrentando uma guerra travada sob liderança do rei Saul. Uma guerra inimaginável, uma guerra que com certeza o exército de Israel não pensou que iria enfrentar. Uma guerra travada. Está um lado no monte, está no outro lado no monte. O exército de Israel já está preparado para enfrentar os seus adversários. Enquanto Davi está sendo honrado, o exército de Israel está sendo massacrado pelo homem por nome Golias. Um homem que, haja vista, tinha quase 3 metros de altura, preparado na guerra, desde jovem, desde novo. E isso aqui eu acho muito interessante. É que Golias é um homem que é preparado para a guerra, pastor Índio. É um homem que ele não perde uma peleja desde pequeno. E aí eu fico imaginando num passo em que esse homem, desde pequeno, vai tendo experiências na guerra física. Eu vejo Davi, desde pequeno, tendo experiências nas guerras espirituais diante de Deus. Estou dizendo a você que não importa o tamanho do teu adversário, Deus já te preparou para vencer. Em um lado, levita, está Golias afrontando o exército de Israel. Do outro lado, o Salvador, está Deus preparando o garoto para enfrentar os seus adversários. Aleluia. Por quê? Porque são 40 dias, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Enquanto Davi está sendo honrado, Israel está enfrentando a peleja. São 40 dias. Enquanto você canta aqui, enquanto você prega aqui, enquanto você glorifica aqui, lá fora o filisteu tem se levantado. E Deus está te preparando aqui para vencer as guerras lá fora. Não é porque você está aqui que as guerras pararam, não. Você está aqui porque Deus te trouxe para te capacitar para pelejar lá fora. Davi está sendo preparado, está sendo ungido. E o que eu acho interessante é que não é só o óleo que desce sobre a vida dele, mas como também o Espírito de Deus faz-se necessário estar nele. Não é só sobre ele, é estar nele. Estar nele é aquele que o guia, é aquele que o direciona, é aquele que o impulsiona. Pastor Real, está em nós, Deus em nós, é dizermos que Ele que tem o controle da nossa vida, da nossa história. É dizer que nós sabemos o tempo que Ele quer que andemos e o tempo que temos que ficar parados. Sabemos o tempo que Ele quer que falemos e o tempo que ficarmos calados. É sabermos o tempo que vamos ser ungidos, mas ainda não seremos triunfantes. Tem que esperar. Mas estarmos cheios de Deus é estarmos prontos para as batalhas da vida, para as afrontas não só da carne, porque da carne nós temos que ter inteligência da parte de Deus, mas também as guerras espirituais, que Paulo disse que as nossas guerras não é contra a física, mas sim contra o espírito. E Golias está vencendo a guerra porque de grito. Grito é palavras ao vento. Grito é palavras lançadas. Pega quem quiser. E Saul e o exército de Israel está pegando a palavra. Pastor Edson, a questão aqui é o seguinte: o camarada está gritando do outro lado do monte. Não é por falta de monte. Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Olha aí. Meu Deus. Porque eu acho incrível o crente achar que só é santo quando ele está no monte. Quando ele vai ao monte, quando ele sobe o monte, quando ele vai no monte, quando ele vai... É forte. Olha aí que mistério. Deus está em todo lugar. Aleluia.
Então o exército inimigo está no monte. Israel, o exército de Israel também está no monte. A guerra está travada no alto. A guerra está travada em cima. E pelo grito, Golias está vencendo. Por quê? Cada vez que ele abre a boca, que ele grita, não há homem em Israel para que possa me enfrentar. O exército de Israel olha para ele e dá ouvidos ao grito e deixa descer no coração. Eles começam a bater a boca, a tremer. Por quê? Ei, os dois estão no monte, um do lado, outro do outro. Mas o que é que está faltando? É parar de dar ouvido ao grito do inimigo e olhar o seu tamanho. A guerra está travada no alto. Mas o que é que está faltando para Israel? É parar de dar ouvidos ao grito do inimigo. E quando eu falo dar ouvidos, é guardar aquilo que ele está dizendo ao respeito do exército. Eu tenho que repetir isso aqui porque você tem que entender que as palavras negativas de maldições e de afrontas na sua vida só terão efeitos se você deixar ela entrar aqui, assim mesmo, balançar aqui e guardar aqui. Aleluia, glória a Deus. A doutora Ingrid, ela só não terá sucesso se ela mesma não quiser. Alguém pode falar assim, se formou como doutor, é advogado. Mas aí, eu não dou 2 anos para ela procurar uma lojinha e vender roupa. Eu não dou 3 anos para ela ir vender sapato ali na Bíblia. Isso só vai acontecer se ela ouvir a palavra, deixar balançar o psicológico e guardar em seu coração. A questão é o seguinte, é que ele grita do lado, o exército não responde, guarda a palavra e fica com aquilo ali. E são muitos dias, muitos dias. Enquanto isso, Deus está levantando Davi. Glória a Deus, Glória a Deus. Porque enquanto tem multidões de inimigos para se levantar contra você, quando Deus não vem em você a capacidade de vencer, Deus levanta alguém que tem capacidade. Deus já olhou em você e viu que você é fraco. Você dá ouvidos. Você aceita muitas palavras negativas, palavras de maldição. Você fala, fizeram uma cumba contra você. Meu Deus do céu. Ele falou disso que você não vai conquistar, você não é nada, você não é ninguém, você guarda, você vai guardando. Daqui a pouco não quer orar mais, não quer pregar mais, não quer cantar mais, não quer mais oportunidade, não quer mais nada. Daqui a pouco está desviado, daqui a pouco já fez tudo aquilo que o inimigo queria que você fizesse. O problema é que o exército de Israel não vai a peleja, não vai enfrentar o Golias, é porque até o rei já estava desviado, estava sem Deus em sua vida, estava sem Deus dentro de si, porque veio um espírito maligno da parte de Deus e repousou sobre ele. O espírito de Deus que estava na vida dele se retirou e repousou-se sobre a vida de Davi. Porque enquanto tiver alguém para rejeitar a vontade de Deus, Deus sempre vai achar outro alguém para aceitar a sua vontade. Eu quero te aconselhar a parar de se importar com aqueles que não querem e começa a aproveitar as oportunidades de Deus. Você perde muito tempo se importando com aqueles que estão vazios, mas você não está se enchendo. Se encha daquilo que Deus tem para você. E um dia você cuidará daqueles que se esvaziaram de Deus. Aleluia. O exército está morto. Está morto espiritualmente. Enquanto isso, Davi está sendo cheio. Esse garoto que era menosprezado, eu vou direto ao ponto, é ele que Deus levanta para enfrentar o Golias. Eu tenho que resumir isso aqui.
É ele que Deus levanta para enfrentar o exército dos filisteus. E sabe o que é incrível? É que a guerra estava no alto. Quando Davi chega, a guerra vai para baixo. Porque o lugar de inimigo não é sobre. É assim mesmo. Será que eu vou conseguir entender? Aleluia, glória a Deus. Será que eles conseguiram entender? Aleluia. O lugar de inimigo não é sobre. Deus maravilhoso. Enquanto Davi não chegou, o inimigo estava sobre. O nível de batalha é o mesmo, os dois estão no monte, não, o inimigo está sobre. Porque a cada grito e a cada olhar que ele recebe, quando Davi chega, a primeira coisa que Davi revela é que o lugar do inimigo não é sobre, não é por cima. O inimigo tem que descer. Deus, Aleluia, glória a Deus. Ei, o lugar de inimigo não é sobre a tua casa, não é sobre a tua história, não é sobre a tua vida. O lugar do inimigo é de paz. Ei! glória a Deus. Davi começa ensinando que o inimigo ele só sassarica na casa de quem deixa ele ser sobre. Satanás só bagunça na casa daqueles que deixam ele ser sobre. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te mostrar que o inimigo tem que estar dele. Não é sobre, é embaixo. Aleluia a Deus. Aleluia. Davi o demônio mandar na casa de crente? Não manda, só se ele deixar. Porque o lugar do inimigo não é em cima, é embaixo. Você tem dado muita ousadia ao teu adversário. Tem entrado no meio do relacionamento, tem bagunçado. Deus da glória. Tem entrado pelos olhos dos teus filhos, pelos ouvidos. Você tem perdido o controle da situação. Meu Deus, olha aí, Jesus. E Deus esta noite te convida a te mostrar que o lugar do inimigo não é sobre a tua casa, não é sobre os teus filhos. O lugar do inimigo é debaixo dos pés dos... Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Se você precisa de autoridade, eu profetizo, quem quiser receber, receba. Deus vai te dar autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê? Um certo pai levou um jovem endemoniado para os discípulos expulsarem, porque Jesus estava ocupado. Só que os discípulos não conseguiram expulsar, porque o inimigo estava sobre. Eles precisavam de jejum, de oração, de consagração. Enquanto isso, o inimigo estava mais forte do que eles. Esse é o problema. Fala, Deus. O igreja te ouve, aleluia. O problema é que Manda fogo aí. nos permitimos esvaziar-nos de Deus. Enquanto isso, o adversário vai se enchendo de fúria, se enchendo de si, e vai bagunçando a nossa, vai bagunçando o nosso nome, vai bagunçando a vida da nossa esposa. Olha. Vai bagunçando no meio da igreja. Por quê?
Enquanto nos esvaziamos de Deus, as fofocas vai prevalecer. As contendas vai prevalecer. A mentira vai prevalecer. E quando percebemos que o adversário é grande, a gente não consegue tirar ele do sobre, porque estamos vazios de Deus. Estamos aparentemente no mesmo patamar, mas na vida real estamos perdendo para o nosso adversário já faz tempo. E Deus nos trouxe esta noite para nos despertar, para que nós possamos entender que Eliabe e Samar aparentemente é capacitado, mas Davi que está num campo que é cheio de Deus. Ou seja, a aparência daqueles que diz que são e não são. Quer ver quando não é? É quando o demônio se manifesta e você chama para orar. O demônio não sai. Agora chama você pequeno. Agora chama você que às vezes sabe nem fazer um álcool com copo. Eu mesmo não sei. Não sei mesmo, eu me atrapalho todo. Mas bota a mão na cabeça para ver se o capeta não sai. E outra coisa, é sair e não voltar. Porque eu não consigo entender esse negócio de demônio. Eu tenho que falar isso. Porque não é sobre, é de baixo. Presta atenção. O Espírito se manifesta. Olha isso. O camarada vai orar. Aparentemente o espírito maligno saiu. No outro dia a pessoa volta. E aquele mesmo espírito se manifesta e continua fazendo a mesma coisa, a mesma bagunça, fazendo a pessoa fumar, se drogar, se prostituir. A aparência dele é que tudo aconteceu, mas na realidade é que não aconteceu foi nada. Porque o inimigo está forte demais para ele. A gente precisa despertar. A gente precisa acordar. A gente reclama porque os nossos filhos não ouvem os nossos conselhos. E nós menosprezamos os conselhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Qual é a diferença de nós para os nossos filhos? Nenhuma! Porque é de pai para pai. E as coisas têm tido a mesma coisa, a mesma situação, a mesma vida pacata, a mesma vida difícil, a mesma vida de prova, a mesma vida de guerra. Você sobe monte, desce monte, mas a sua vida não consegue ser preenchida de Deus. E Davi está dizendo, às vezes, você não precisa subir o monte. Você só está num campo fazendo aquilo que Deus manda, já é suficiente. E quando tu quer fazer o muito para todo mundo ver, Deus está dizendo, só vai lá no campo. Só ouve o conselho do pastor. Só vai fazer aquela oraçãozinha. Só abre o culto. Só prega aqueles 20 minutos. Só vai fazer a visita. Só vai para o campo fazer aquilo que eu quero que seja feito. Porque no dia mau eu te encherei. Glória! E nesse dia, aquilo que você era capacitado em oculto, eu revelarei para todos ver que você. Aleluia! Davi, quando chega o inimigo desce ao vale. O inimigo desce amaldiçoando Davi pelos seus deuses. O inimigo desce menosprezando Davi. O inimigo desce
com todas as palavras negativas possíveis e não possíveis para o momento para ser dita a um jovem. Porém, irmão, ei. Tu percebeu que aquilo que Golias dizia ao exército de Israel, ele disse muito mais a Davi e não fez nenhum efeito? As palavras de menosprezo dita a Davi, preste atenção, foram muito mais do que aquilo que Golias já havia gritado para o exército de Israel. E por causa disso Davi desistiu? Por causa disso Davi correu? Por causa disso Davi disse: eu não sou capaz de vencer? Por causa disso Davi disse: não vai dar certo? Não, irmão. Davi sabia que maior era com o outro. Vem cá, tu tem tanto medo de palavra de maldição. O texto diz que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses de todo o nome que foi possível. Parou Davi? Travou Davi? Fez Davi tremer? Os deuses de Golias tiveram algum efeito? Ai, meu Deus. Aleluia, Deus. Pelo amor de Deus. Olha aí. Aleluia. Não, Deus. Você só para se você quiser parar. Ninguém é capaz de te parar se Deus já determinou para você seguir. Aleluia, Deus. É forte. Ninguém é capaz de te fazer desistir se você mesmo não quiser. Porque Deus já te capacitou para vencer. Deus já te escolheu para fazer você triunfar, dar a volta por cima. Mas você só continuará por baixo se você guardar em seu coração tudo aquilo de ruim que é lançado sobre você, que é lançado sobre a sua casa, que é lançado sobre a sua vida. A porta de emprego só não vai se abrir se você mesmo aceitar aquilo que dizem que você não é capaz de entrar naquela empresa. É sim. Deus da glória. A chave da tua casa que você precisa, ela só não vai chegar se você ouvir e guardar aquela palavra que dizem: tu ganha tão pouco, tu não é nem capaz de comprar um terreno pequeno. Você precisa entender que não há palavra, não há deuses pagãos, não há nada, não há ninguém que possa te fazer desistir daquilo que Deus já determinou para a sua vida. É verdade. Nessa zona de guerra, o seu maior inimigo não é o gigante, não é as palavras do gigante, não é os deuses do gigante, é você mesmo, se você quiser. É. Eu tinha que falar isso. Aleluia. Vou falar. Ah, Deus. Qual é o tema e final da campanha? Derrubando. Deus me trouxe aqui esta noite para te falar que esse gigante que há dentro de você, que tem parado a sua vida, que tem parado a tua jornada, que tem te feito enfraquecer, esse gigante que tem te desanimado, que tem te parado, te travado, que há dentro de você. Essa multidões de pensamentos, de cocheamentos de pensamentos, essa incerteza que há dentro de você, essa insatisfação que há dentro de você, essa falta de preenchimento, esse vazio que há dentro de você, essa angústia, essa dor que ninguém consegue
consegue entender que há dentro de você. Que você diz, não adianta ir a psicólogo, não adianta ir a psiquiatra, não adianta fazer nada. Por quê? Porque não há palavras que possam arrancar a agonia, essa coisa ruim que você tem sentido dentro. Porque o que tem te feito de parar não é aquilo que estão dizendo fora, é aquilo que já está dentro de você. Esse coração partido, essa falta de perdão, essa falta de amor, essa falta de misericórdia, essa falta de compaixão, essa falta de cumplicidade, de humildade, sensibilidade, de reverência, de respeito, de entendimento. Isso é o que Deus quer te ajudar a derrubar esta noite. Davi está tão vazio dessas coisas que lhe faz mal, que o mal que lança contra ele não entra nele. Você está conseguindo entender? Aleluia. Às vezes a gente dá glória a Deus e aleluia aqui, mas quando saímos aqui, às vezes xingamos. Usamos palavras de maldição. Agimos com intrepidez. Queremos acabar com tudo pela força do nosso braço, pelo nosso próprio entendimento, pelas raivas que há dentro de nós. Isso, esta noite, olha para dentro de nós. Para você derrubar o que está fora, primeiro tem que cair o que está dentro. Talvez essa mensagem não é a que você estava esperando e nem é a que eu planejei. Mas é o que Deus quer que eu venha. Aleluia, glória a Deus. Quando o gigante que está dentro de você cair, aí você terá capacidade para derrubar o que está fora. Você quer que o seu filho se converta aqui dentro da glória, mas lá lança a palavra de maldição sobre ele. Você quer que seu marido se achegue a Jesus, mas aqui você tem comportamento de crente. Meu Deus. Mas lá diante do gigante dança conforme a música que ele toca. Olha. Eu tenho que acabar essa mensagem. Fala, Deus. O gigante do exterior nunca vai cair enquanto o nosso interior estiver cheio de sangue. Davi foi escolhido porque Davi era vazio de si mesmo e cheio de Deus. Sabe por que os irmãos de Davi não foram escolhidos? Porque o próprio Deus já tinha dito assim: eu os rejeitei. Estavam vazios de Deus e cheios de si mesmo. Não era capaz de derrubar os gigantes. Porque o próprio rei não foi capaz, porque estava vazio de Deus e cheio de si mesmo e dos demônios que lhe afligiam. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Deus esta noite. Para que o nosso interior seja trabalhado por Ele, para que no exterior Ele mostre a graça que há em nós. Davi chama para o vale. Pode ficar de pé. Você pode ficar de pé? Por favor. Fala, Deus. Glória a Deus.
Fala aí, papai. Tu é fiel. Fala. O Golias é preparado, viu? Escudo, espada, lança, escudeiro. Era o pajem de arma, aquele responsável de carregar a espada. Davi estava só com Deus. E com a pedrinha que ele pegou lá. E com o seu alforjezinho. E com o seu cajado, porque era tudo que ele tinha. Davi é daqueles que aquilo que ele faz no oculto, ele também revela no... O que é que Davi usava no oculto? O alforje. E o seu? Cajado. Não adianta eu no oculto ser uma coisa e diante de outras pessoas eu ser outra. Tentaram botar a armadura em Davi, não deu certo porque aquilo não era ele. Tentaram dar uma espada para ele, não deu certo porque aquilo não era dele. Não adianta ser uma coisa quando ninguém está vendo. Meu Deus! Eita Deus! Ok. Não dá certo. Seja quem você é, tanto no culto quanto à frente de todos. Porque essa é a sua verdadeira identidade. Glória! Aleluia a Deus! Ele vai, ele pega uma pedra, ele roda seu estilingue e solta a pedra que crava na testa do gigante. E o que eu acho incrível é que o texto diz assim, que o pajem de armas do gigante, do Golias, estava indo na frente. O jovem escudeiro estava indo na frente. O incrível é que Davi ele vai acertar exatamente a quem deveria acertar. Porque Davi não é daqueles que matam o pequeno e deixa o grande para depois, não. Davi é daqueles que vai resolvendo do maior para o menor. Não é resolver o pequeno, não, isso aqui dá para resolver, depois resolver esse lá. Não. Primeiro tem que resolver o maior problema, a maior prova, a maior dificuldade, o maior levante, o maior inimigo, para depois alguém resolvendo as coisas pequenas. Se você está vendo que aquilo que está sendo mexido no meio da sua casa, da sua igreja, às vezes há um algo maior do que aquilo que aparenta ser, você tem que ir na raiz. Aleluia! Tem que ir na raiz do problema para arrancá-lo. Arrancou pela raiz. As coisas pequenas vai caindo automaticamente. Se a internet está acabando com a tua vida, corta. Eita Deus! Olha isso! Aí fala assim, eu vou assistir hoje, amanhã eu não assisto. Eu vou ver hoje, amanhã eu não vejo. Aos poucos eu vou tirando. Mentira, nunca vai tirar. Eu vou beber um pouquinho hoje, amanhã eu não bebo. Pastor não está vendo, Deus não está vendo, pregador não está vendo, ninguém está vendo, então tá bom. Enquanto ninguém está vendo, eu vou fazendo aos poucos, depois eu tiro. Nunca tira. Deus está te vendo no fundo da tua casa. Ei! Não adianta ficar apontando só quem se levanta, não é? É assim mesmo. Se as afrontas daqueles que se levantam nos param é porque a gente já está parado dentro de nós mesmos. Estamos assim, nós não. Como eu te falei, a primeira experiência que Davi adquire é com Deus, para depois com o mundo. Se eu não tenho experiências com Deus, quando eu for ter com o mundo me para. Ah, não aguentou, caiu, para! Antes de qualquer coisa, procure ter experiências com Deus. Procura ter intimidade com Deus.
Procura ter comunhão com Deus. Davi, quando vê o inimigo, aponta para o inimigo e derruba o inimigo. Automaticamente os outros vão perdendo, porque o exército de Israel agora cria coragem. E é aqui que eu encerro a mensagem dizendo a você: foi para isso que Deus te chamou. Para encorajar os covardes, para levantar os caídos e para derrubar os inimigos que se levantam contra a tua casa, contra a tua vida, para dar forças àqueles que estão fracos, para dar ânimo àqueles que já estão desanimados, para aumentar a fé daqueles que já não têm quase fé nenhuma. Foi para isso que Deus te chamou. Deus não te ungiu e não te encheu dele só por você, mas em você Ele quer mudar a vida da outras e outras e outras e outras e outras. Você pode fechar os teus olhos agora. Senhor, aqui está a tua igreja está com o coração aberto. Coração aberto que ouviu a tua palavra, já sentiu, já percebeu que o Senhor falou com ele e com ela. Por isso, neste momento, eu te peço, começa a trabalhar agora, Senhor. Que às vezes não trabalha na manifestação das línguas estranhas e nem no saltar nem no pular. Mas o Senhor pode trabalhar na vida dessa pessoa agora para a vida inteira. Como alguém vai dizer assim: gente, ontem ela estava bebendo, hoje já não está bebendo mais. Ontem daí até na mesa do bar, hoje não vai mais. Ontem até falava palavras negativas, hoje olha lá, parece a santona. O santão só fala a palavra de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer fazer conosco esta noite. Nos transformar de dentro para fora, para que possamos derrubar os gigantes que se levantam contra as famílias, contra as vidas das pessoas, contra os nossos jovens, contra as nossas crianças. Senhor, vai dando graça esta noite para nós entendermos que precisamos estarmos cheios de Ti para derrubarmos as afrontas do nosso adversário lá fora. Que esta noite, Pai eterno, possamos entrar debaixo das Tuas asas e falarmos para o Senhor, como o salmista disse: Senhor, sonda-me, conhece-me e vê se há em mim um caminho mau. Prova-me como ouro é provado no fogo. Sonda o meu coração, Meu Deus! Senhor. Oh, glória! Convida o Senhor esta noite para sondar o teu Meu Pai coração, eterno! para sondar a tua mente, para nos limpar esta noite, para nos tirar toda a mazela, tudo aquilo que ainda nos faz distanciar dele, tudo aquilo que cria barreira entre a vontade dele e a nossa vontade. Esta noite eu quero te convidar a entrar num campo aonde há leão, aonde há urso e aonde você tem só uma faca e consegue vencer o teu adversário. Eu quero te convidar esta noite para descer ao vale, convidar o teu adversário para o vale e dizer: você é para estar embaixo e não em cima, com a pedra eu te derrubo. Eu quero te falar esta noite: cria coragem, profeta, cria coragem, profetiza, enfrenta esse gigante, enfrenta! Meu Deus! Tem misericórdia! Cria coragem, cria coragem, Tem misericórdia de nós! cria coragem, porque Deus já determinou o que será. E a tua atitude tornar-se-á real aquilo que Deus já determinou no espiritual. Deus já determinou o que será. E a tua atitude e a tua ação vai revelar a todos aquilo que Deus já havia dito que seria. Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado ao pastor Ezequiel, obrigado ao pastor Edson e a todos Deus abençoe. Amém, irmãos? Está conosco o nosso irmão Marcos, tem feito esse trabalho sensacional. Deus tem levado para nações, para o mundo inteiro esse trabalho. Aí eu quero fazer um pedido em especial a cada um dos irmãos que está aqui, amém, para seguir a página
segue a página no YouTube, aí você vai ter uma visão mais ampla do que é esse trabalho, do que Deus tem feito através da vida deste homem. Amém? Qual o nome do... Marcos Figueiredo Enfoque. Repita. Amém, irmão? Se inscreva, aperte o inscrever-se no YouTube, faça um comentário, dê um like e se inscreva no canal Enfoque Marcos Figueiredo, o nosso amigo. Deus te abençoe, Marcos. Amém, irmãos?